E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso PET Volume 1 de 2021, semana 1 do 7º ano do ensino fundamental. Como que foram as férias? Gostaram? Deu para aproveitar? Deu para descansar um pouco? Pessoal, deixa nos comentários aí, tá? Vai ser um prazer saber como vocês estão. E ó, como de costume, vai deixando o joinha aí nesse vídeo. Se você aí tá chegando e não é inscrito no canal, se inscreva. Ajude aí, nós estamos com a meta de 20 mil inscritos e se você puder nos ajudar, vai ser muito bacana, tudo bem? Pessoal, novidades, ó, temos aqui agora o nosso Instagram, tudo bem? Do canal. Então, assim, o que eu te peço? Você está assistindo o vídeo aí? Vai lá, tira uma foto e me marca no Instagram. Eu vou marcar você de novo. Vamos fazer um movimento lá também, tudo bem? Tudo aí em prol da educação, em prol da matemática. Então, sem mais delongas, vamos para a correção. Desejo a vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, pessoal, nesta semana 1 nós vamos começar a falar dos números naturais, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. Exercício de número 1. Sobre os números 2, 5, 6, 10 e 13, responda o que se pede. Letra A. Quais destes números são primos? Quais são compostos? E aí, meu jovem, você lembra o que é primo? Se não, vou fazer uma revisão com vocês aqui, ó. Os números primos são aqueles números que, quando a gente tenta dividir ele por outros números, eles só são divididos por um e por ele mesmo. Então, assim, ele só possui dois divisores, ou seja, números que dividem ele sem deixar resto, ele só possui dois, que é ele mesmo e um. Vejamos um exemplo, ó. Vou dar um exemplo para vocês, o número 17. Qual o número que divide 17 sem deixar resto? Você vai testar aí o 2, o 3, o 4, o 5. Nenhum deles vai conseguir dividir 17 sem deixar resto. Então, se você for buscar aqui os divisores de 17, você vai encontrar apenas dois. É o 1, que o 1 é o divisor de todos os números, ou seja, ele divide todo mundo, e o próprio 17. Então, pessoal, isso aqui, ó, é um número primo, tudo bem? Ele só divide por ele mesmo e por um. Beleza? Então, dentre esses números aqui, agora já sabendo o que são números primos, quais deles seriam primos? Ó, os primos aqui seriam 2, que é o único que divide somente por ele e por um, e é o único primo par, tá? O 5 e o 13. Por que o 6 e o 10 não é, professor? Porque o 6 ele divide por 2, ele divide por 3. Já o 10 ele divide por 5, por 2. Então, como ele divide por mais números, ele não é chamado de número primo. Professor, e os outros? Como é que eu chamo então 6 e o 10? Pessoal, aqueles números que não são primos, eles são chamados de números compostos, tudo bem? Ou seja, números que possuem mais de dois divisores. Então, destes números, os primos são 2, 5 e 13, e os 6 e 10 são os compostos, beleza? Letra B. Algum ou alguns destes números podem ser múltiplos um do outro? Quais? Descreva-os. Você lembra o que é múltiplo? Se não, vou fazer uma revisão com você agora. Múltiplo, pessoal, de um número é um conjunto de elementos que são obtidos após a multiplicação desse número fixo por outros inteiros. Como assim, professor? Não entendi. Observa, ó. Imagine comigo o número 5. Os múltiplos de 5 são aqueles números que, quando eu multiplico um número por 5, resulta eles. Exemplo, o primeiro múltiplo de 5 é o próprio 5, porque 5 é igual a 5 vezes 1. Um outro múltiplo de 5 é o 10. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10, ou seja, se eu multiplicar um número por 5, eu resulto em 10. O próximo múltiplo é o 15, depois eu tenho 20, e assim sucessivamente. Todos esses números, eles são resultado de uma multiplicação de um número por 5. Então, isso é múltiplo. E aí, pessoal, entre esses números aqui em cima, existe algum que é múltiplo do outro? Sim, nós temos, né, ó, só um minutinho, deixa eu só apagar a tela aqui, ó. Nós temos aqui alguns exemplos. Um exemplo seria o 10.
O 10, pessoal, ele é múltiplo de 5 e 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10 e 5 vezes 2 é 10. Então, ele faz parte dos múltiplos dos dois. Beleza? Tem algum outro? Tem o 6, né? O 6 também é múltiplo de 2. Então, ó, dentre os números aí, essa seria a resposta. A letra C fala assim: algum ou alguns destes números podem ser divisores um dos outros? Quais? E o que é divisor? Divisor é aquele conceito que a gente falou no início, né, pessoal? Que divide sem deixar resto. Então, nesses números aqui existem sim divisores. Exemplo, 2, ele é um divisor do 6 e do 10. Por quê? Porque ele divide o 6 sem deixar resto, dá 3, e ele divide também o 10 sem deixar resto, dá 5. Tem algum outro? Tem, né? Tem o 5. O 5 ele é divisor do 10, porque ele divide 10 sem deixar restos. Beleza? Exercício de número 2. Laura comprou 57 balas e distribuirá para os alunos de sua turma. Sabendo que ela pretende dar pelo menos 2 balas para cada aluno e que não irá sobrar nenhuma bala, descubra a quantidade máxima de alunos que poderão receber balas e quantas balas cada aluno irá receber. E aí, pessoal, qual seria a resposta? O exercício não menciona, mas dá a entender que ele vai distribuir em partes iguais, porque senão, né, existiam inúmeras respostas diferentes. Então, quer dizer, ele vai distribuir para os alunos, a Laura, né, vai distribuir para os alunos, só que todo mundo tem que receber o mesmo número de balas, tudo bem? Então, se a gente pegar o 57, imaginar que pelo menos 2, então, e dividir por 2, vocês vão perceber que nós vamos ter, ó, 57, 2 vezes 2, 4, 5 menos 4, 1, desço 7, aqui eu posso colocar 8, né? 2 vezes 8, 16, eu teria aqui 1. Perceba que se eu distribuir 2 balas para cada um, deixa resto. Então, assim, não está certo, porque o exercício deixa, ó, não pode sobrar nenhuma bala. Sendo assim, eu vou tentar, então, dividir essas 57 balas sendo 3 balas para cada aluno. Vamos ver se vai deixar resto ou não. Então, ó, 5 dividido por 3 é 1. 3 aqui, né? Sobram 2, desce o 7. Aqui eu coloco 9, ó. 9 vezes 3, 27. Zerou. Não deixou resto. Então, ó, qual que foi o número de alunos que a gente conseguiu alcançar? Ela conseguiu distribuir para 19 alunos, né? E quanto cada um recebeu? Cada um receberá exatamente 3 balas. E aí, você já comprou o seu material escolar? Se você quiser comprá-lo de forma rápida, segura, sem sair de casa e ainda economizando o seu dinheiro, tem uma dica muito importante. Vem para a Amazon. Ó, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link de acesso. Olha as promoções. Abri o site aqui para vocês verem. Ó, papel sulfite para quem quer imprimir o PET aí, ó. R$ 23,50. Quantas folhas? 500 folhas. É barato demais, ó. E frete grátis no caso do primeiro pedido. 12 pincéis. Aqui a gente fala pincel ou canetinha. Olha o preço. R$ 9,50. E ainda é da Faber-Castell. Olha o preço desse caderno, R$ 8,20. Mas só tem desse modelo? Não, ó. Você tem vários modelos aqui, ó. Você pode comprar todo o seu material escolar. Se for o primeiro pedido, ainda chega na sua casa aí de forma gratuita. Você pode comprar também, ó, lápis preto. Você pode comprar post-it, caneta, mas é muita coisa. Então, antes de comprar, não deixe de conferir aqui com a gente, tá bom? Isso aí, só um detalhe, tá na descrição do vídeo, tá? O link de acesso. Só rolar o vídeo para baixo ali, tá material escolar. Clica lá e vem com a gente aqui comprar material escolar barato. Pessoal, sem mais delongas, vamos voltar ao vídeo. Exercício de número 3. O médico de Roseli, ele receitou 3 medicamentos e cada um deles deve ser tomado em horários diferentes. O remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas, o medicamento B de 5 em 5
e o medicamento C de 6 em 6. Sabendo que ela tomou inicialmente os três ao mesmo tempo, depois de quantas horas ela irá tomar estes 3 medicamentos ao mesmo tempo novamente? Então, pessoal, basicamente, ó, o medicamento A, ela vai tomar de 4 em 4 horas. Então, ela tomaria 4, depois passado 8, depois ela ia para 12, depois ela ia para 16. Estou pensando, né, de 4 em 4 horas, tudo bem? Então, depois ela ia para 20, 24, ela teria aqui 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 e 64, e assim, né, pessoal, vocês já entenderam, sucessivamente. Então, assim, sempre ela tomaria de 4 em 4 horas, tudo bem? E perceba, aqui a gente descobriu os múltiplos de 4. Todos esses números que eu nomeei aqui, ó, eles são resultado de uma multiplicação de um número por 4. Estes são os múltiplos de 4. Agora, eu teria aqui também o outro medicamento, este aqui é o A, né? O outro medicamento, que seria o B, que iria de 5 em 5 horas. Então, imagine, foi tomado 5, mais 5 horas depois ele ia para 10, para 15, para 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60 e 65. Tudo bem? Vamos parar por aqui. E por fim, pessoal, nós tínhamos o último medicamento, que ele é tomado de 6 em 6 horas. Então, eu vou buscar aqui os múltiplos de 6. Então, eu começo com 6, 12, eu vou para 18, 24, 30, 34, ou melhor, 36, né? Porque é de 6 em 6, 42, 48, 54, 60 e 66. Agora perceba, imaginando esses intervalos de tempo, os intervalos do múltiplo de 4, dos múltiplos de 5 e dos múltiplos de 6, qual que é o múltiplo que eles têm em comum? O primeiro deles. Então, qual que é o primeiro que serve para os dois? Exemplo, observe comigo aqui, deixa eu mudar o pincel. Eu indo aqui, ó, eu pego, por exemplo, o 20. O 20, ele é múltiplo, ao passar 20 minutos, ele é múltiplo de 4 e de 5. Ou seja, esse remédio A e B será tomado no mesmo momento aqui, ó, ao se passarem 20 horas. Agora, ele não é múltiplo de 6, então ele não serve. Tem que ser um número que serve para os 3. Se a gente for procurar, o primeiro número que vai servir para os 3 é o 60. Então, nós podemos dizer que o 60 é o múltiplo em comum dos 3. Então, quer dizer que, se eles tomaram nesse primeiro momento todos juntos, os outros remédios serão tomados novamente juntos somente depois de 60 horas. Tudo bem? Ao se passarem 60 horas. Então, a resposta certa seria essa daqui. Professor, tá. Quer dizer, então, que você encontrou aí o primeiro múltiplo em comum de 4, 5 e 6. Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Tem. Aí, pessoal, é aquela divisão por fatores primos. Não sei se você lembra, né? É isso aqui, ó. É quando você pega o 4, o 5 e o 6 e começa a fatorar ele aqui por números primos. Você começa a fatorar por 2, tenta assim, deixa eu ver qual desses números divide por 2, né? O 4 divide, então fica 2. O 5 não divide, desce. 6 dividido por 2, 3. Ainda continuo por 2, porque eu tenho um número aqui que divide por 2, que é ele mesmo, né? 2 dividido por 2 é 1. Desce o 5, desce o 3. Como eu não tenho mais ninguém que divide por 2, eu pulo para 3, que é o próximo número primo. 3 dividido por 3 é 1. Desço 5. Esse aqui eu nem mexo com ele mais, né? Porque ele já chegou no 1. Agora, como não tem mais ninguém que divide por 3, eu vou para 5.
5 chega em 1 aqui também. Agora, pessoal, que você já fez a fatoração, basta multiplicar esses números que você vai encontrar o mínimo múltiplo em comum deles. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 15, ó, 60. Ou seja, a mesma resposta que eu encontrei aqui, ó, tá vendo? Então, quanto que eles encontrarão de novo? Em 60. Tranquilo? Então, há duas formas de resolver a questão. É óbvio que a segunda é mais fácil, né? Mas é mais rápida também, mas é bom mostrar para vocês as duas maneiras. E o interessante é que nós buscamos aqui, então, o mínimo múltiplo comum, ou seja, o famoso MMC. Tranquilo? Exercício de número 4. O jogo proposto pela professora Sandra consistia na escolha de um número natural com 2 algarismos que tivesse o maior número de divisores possíveis. Qual dos alunos abaixo ganhou o jogo? Então, ó, o Adriel escolheu 96, o Breno 55, o Carlos 48 e o Diego 99. E aí, meus jovens, qual que vocês acham que está certo? Qual número tem mais divisores? Então, vamos fazer aqui, calcular o divisor de cada um. Lembrando, né, que divisor, então, é aquele número que vai dividir o 96 sem deixar resto. Então, ele é um divisor de 96. Quais são esses números? Então, pessoal, o primeiro dos divisores aqui seria 1, até porque o 1 é o divisor universal. Ele divide todo mundo, né? Sem deixar restos. Então, o próximo é o 2. O 2 é divisível por quê? Porque ele é um número par, né? 96. Todo número par é divisível por 2. Será que ele é divisível por 3? Para ser divisível por 3, pessoal, basta você fazer o seguinte, ó, pega os algarismos, não é um 9 e um 6, soma os dois. 9 mais 6 são 15. 15 é divisível por 3? É, né? Então, 96 também é. É só fazer essa brincadeira que você encontra, tá bom? O 4 também é divisível por 96. O 5 não é. Mas o 6, por sua vez, também é. Porque se ele é divisível por 2 e por 3, automaticamente ele é divisível por 6. Tudo bem? O 7 não vai conseguir fazer essa façanha de dividir, mas o 8 consegue. 96 dividido por 8 dá 12. E 12 é o próximo divisor. Por quê? Porque 96 dividido por 12 é 8. Tudo bem? O próximo divisor, pessoal, será o 16. Por quê? Ó, muita atenção aqui agora. Chegamos no meio do meu conjunto de divisores. Como que eu sei que nós chegamos no meio? É porque eu pego dois elementos que eu tenho aqui, ó, multiplico um pelo outro e encontro a resposta. 8 vezes 12 são 96. Então, agora, só terá o mesmo tanto de elemento que teve para trás aqui, serão os elementos que estão aqui à frente. E eles sempre formarão pares com os de trás aqui. Ou seja, o próximo divisor de 96 será um número que, se eu pegar 96 e dividir por 6, eu vou encontrar. Exemplo, 96 dividido por 6 são 16. Então, eu já sei que 16 vai ser um divisor, porque 6 vezes 16 é igual a 96. O próximo número será o número que multiplicado por 4 dá 96, que no caso, pessoal, são 24, tá? Então, ó, 96 dividido por 24 seria 4. O próximo número será o companheiro de 3, ou seja, será aí o 32. Por quê? 32 vezes 3, 96. Depois eu terei 48, que é o companheiro de 2. E, por fim, o próprio 96, que é o companheiro de 1, porque 1 vezes 96 é igual a 96. Então, pessoal, aqui ó, nós temos todos os nossos divisores de 96, e são muitos, né? O próximo aqui, 55. Vamos ver os divisores de 55. Temos o 1. O 2 não divide, porque ele é ímpar. O 3 não divide, porque 5 mais 5 é 10, e 10 não divide. O 4 também não, mas o 5 divide, porque ele é terminado em 5. Agora, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 não vão dividir. O próximo número que vai dividir é o 11. E aqui nós chegamos no meio desse grupo. Ó. Por quê?
5 vezes 11 são 55. Então, você pode testar todos os outros números aí, mas o último que vai dividir vai ser apenas o companheiro do 1. Pessoal, isso que eu estou usando com vocês é um macete, tá? Então, assim, o certo é você testar mesmo todos os números. Mas quando eu chego no meio, basta eu ir buscando os companheiros aí dos que estão para trás. Beleza? Pegou esse macete? Vamos fazer do 48, então? 48, 1 divide, o 2 também, porque é par, o 3, porque 4 mais 8 são 12, né? 12 é divisível por 3. O 4, será que divide? Divide, né? A resposta será 12. O 5 divide? Não. O 6 divide, porque 48 por 6 dá 8. Agora, muita atenção. Chegamos no meio aqui, ó. Ó o macete, ó. Olha que bonito isso, pessoal. Isso é lindo, gente. Sai até uma água no olho aqui de emoção, ó. Olha para você ver. 6 vezes 8, 48. Daqui para frente, será só os companheiros os que ficaram. Por exemplo, o próximo divisor será o companheiro de 4, que no caso é o 12, porque 4 vezes 12, 48. Depois eu terei o 3, né, o companheiro de 3, que nesse caso aqui será o 16. Por quê? Porque 3 vezes 16 é igual a 48. O companheiro de 2, que é o 24, né? Porque 2 vezes 24 é 48. E o último número, pessoal, o 48, que é o companheiro do 1. E encerramos por aqui este conjunto. Vamos agora para o de 99. Temos o 1, o 2 não entra, o 3 entra, porque vai dar 33, né? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o último número que vai entrar é o 9. Tudo bem? Próximo agora. Depois do 9, o 10 não entra, mas o 11 entra. E aqui eu tenho a meiuca de novo, ó. 9 e 11. 9 vezes 11, 99. Então, quem é o companheiro do 3? É o 33, né? Porque 3 e 33 dá 99. E o último agora é o próprio 99. E aí? Obviamente, olhando, né, todos os divisores, temos que este primeiro número aqui, ó, possui mais divisores. Então, quem acertou foi o Adriel. Resposta certa, Adriel escolheu 96, o número 96. Exercício de número 5. Observe o quadro e faça o que se pede. Letra A. Marque com traço todos os números primos. Pessoal, não existe uma regra, uma sequência dos números primos. A única regra que tem, que você tem que testar esse número e ver se ele divide por outros números, a não ser por 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos ter que fazer isso número por número. Tudo bem? Agora, dou uma dica. Os números primos são números feios. É isso mesmo, são os números mais feios. Você olha nele assim, você fala assim, nossa, que número difícil de fazer conta com ele, que número feio, não é assim? Vou dar um exemplo para você, ó. Nós começamos com 2, apesar do 2 não ser um número feio. Mas daqui para frente, ó, o 3, o 5, o 7, são números que você vê que eles não dividem por ninguém. Mas até aí são números que a gente está acostumado com eles. Daqui para frente que você vai ver que os números vão ficando feios, ó. O 11 já não é um número bonito. Você vai dividir 11 por alguém, não consegue. Só divide por 11 e por 1. O 13 é o próximo. O próximo número também seria o 17, o 19, o 23. Olha, professor, mas por que o 21 não é? O 21 divide por 3, o 22 por 2. Então, assim, de cara, todos os pares eu já posso eliminar. Por quê? Porque são números que dividem por 2. O 25, ele divide por 5, o 26 por 2, o 27 por 3, o 28 por 2. O 29, ó, feio, não divide por ninguém. Então, assim, ele é um número primo. 30 por 2, 31, feio, não divide por ninguém, por 3. O 32 por 2, o 33 por 3, 34 por 2, 35 por 5, 36 por 6, 37. Ele não divide por ninguém. Outro número feio, tá vendo? Como é que dá para ver, encontrar o número? Exemplo, o 39. O 39 ele divide por 3, então ele não entraria. Mas 40, 41. 41 não divide, ó. 42, 43 também não.
Então, assim, fazendo essa sequência lógica, seriam 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. Professor, é só falar que é feio que ele é primo? Também não, né, pessoal? A gente sabe que não. Mas, assim, o certo é ir testando um por um até a gente chegar aí no valor correto e ver qual é primo e qual não é. Mas estes aqui são os números primos de 1 a 100, tudo bem? Letra B, circule os múltiplos de 5. Então, pessoal, os múltiplos de 5 é fácil, né? Porque é todo número que terminado em 5 e em 10. Então, ó, já posso circular essas duas carreiras aqui, ou melhor, essas duas colunas, que eu consigo tais números. Letra C, faça um traço diagonal em todos os números múltiplos de 4. Então, pessoal, aí o 4, para ser múltiplo dele, vamos ter que pular de 4 em 4. Ou seja, o 4 seria o primeiro, o próximo múltiplo é 4 mais 4, que seria 8. O próximo seria mais 4, que seria 12. Depois eu teria o 16. E pulando de 4 em 4, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, o 84, 88, 92, 96 e o 100. Esse é o resultado da telecena. Aí, pessoal, brincadeiras à parte, estamos aí com 4, né? Tudo bem? Então, todos esses que eu citei são múltiplos de 4. Letra D, marque com um ponto todos os divisores de 75. Aí nós vamos ter que pensar, né? Quem são os divisores de 75? Nós sabemos que de cara o 1 porque ele é divisor de todo mundo. Então, um pontinho alto, até ponto de azul, tá, pessoal, para diferenciar para vocês. O 2 não é porque ele é um número primo, ele é um número ímpar. E número ímpar não divide por 2. E o 3, será que ele é divisível por 3? 75, 7 mais 5 são 12. 12 não divide por 3, então, ó, 75 também vai dividir. E vai dar 25, né? 75 por 5 daria 15. Então, eu já posso colocar o 5 aqui. E o próximo será o 15. Eu posso até testar de 5 a 15, mas não tem ninguém. Então, eu já vou ter marcar o 15 também, ó. Tudo bem? Agora, como eu cheguei aqui no meio, ó, eu vou encontrar o companheiro de 3, que é o 25. Por quê? Porque 3 vezes 25 é 75. E o último é o próprio 75. Porque 1 e 75, tudo bem? Letra D. Existe algum ou alguns números que foi ou foram marcados na letra B e C ao mesmo tempo? Se sim, descreva-os. Qual é o menor deles e o que significa ele estar marcado nos dois? Pessoal, o primeiro passo, ó, perceba, para ele estar marcado em B e em C, ele vai ter que ser múltiplo de B e múltiplo de B não, de 5 e múltiplo de 4. Então, o que significa? Que ele é múltiplo em comum, né? Ele é o múltiplo tanto de 5 quanto de 4. Ó, perceba, já até dá para a gente ver que o 20 seria um deles, ó, porque ele está marcado com o círculo e também com a barrinha, o 40, o 60 e o 80. Então, sim, existem números que estão nas duas classes. São eles 20, 40, 60, 80 e 100. O que significa? Que eles são múltiplos em comum de 4 e 5. Aí o exercício ainda pergunta qual é o menor deles. O menor é o 20. E ele pergunta o que esse número significa. Pessoal, todos esses números são múltiplos em comum. Mas como o 20 é o menor, o 20 ele é o mínimo múltiplo em comum. Então, ele é um MMC, né? Significa que ele é o mínimo múltiplo comum de 4 e 5. Pessoal, sendo assim, encerramos aqui a nossa aula. Gostaria de agradecer vocês a atenção. Se você ainda não deu o seu joinha, você está esperando o quê, rapaz? Deixa o seu joinha para a gente aí.
E, ó, já saiu a semana 2, tudo bem? Logo abaixo, aqui na descrição do vídeo, tem o link da semana 2. Assiste lá, vai ser um prazer ter você com a gente lá, tá? Um grande abraço, fica com Deus e até mais.